E o ministro da Economia, o Paulo Guedes, questionou um suposto conflito entre o pagamento de benefícios sociais e responsabilidade fiscal por parte do governo. A matéria está lá no nosso site da CNN Brasil. Guedes participou de uma palestra em comemoração aos 30 anos da Secretaria de Política Econômica e afirmou que o atual governo aumentou os benefícios sociais com responsabilidade fiscal. Vamos ver então a fala de Paulo Guedes? Paramos o maior programa social que já houve com a responsabilidade fiscal. Então, que historinha é essa de conflito de social com fiscal? Isso revela ignorância, desconhecimento, incapacidade técnica de resolver problemas. Que nós tivemos, junto ao Congresso, que colaborou, junto à Suprema Corte, junto ao TCU, foi um trabalho conjunto. E tudo que veio de bom e que foi feito antes, nós preservamos, aperfeiçoamos e aumentamos. Como deve ser. Nós somos todos brasileiros. Nós somos todos brasileiros. Nós temos que nos ajudar. Nós não podemos nos sabotar. Aí, portanto, a fala de Paulo Guedes. A gente precisa lembrar que ontem à noite a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais e respondeu essa fala específica de Guedes. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, cala a boca, já morreu, Guedes. Teto estourou em 800 milhões, PIB é 129º no ranking mundial, taxa de investimento de 27,3%, abaixo da média do resto do planeta, maior inflação em 27 anos, queda na renda, emprego precário e volta da fome. Seu tempo acabou, volta para casa, foi o que escreveu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A gente precisa lembrar que desde que o teto foi aprovado, ele não tem sido realmente respeitado. Um levantamento da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, mostra que os gastos do governo Bolsonaro, para além do teto, nesses últimos 4 anos, desde 2020, na verdade, eles somaram em torno de 800 bilhões de reais. Ou seja, o equivalente aí a 200 bilhões de reais por ano. Seria o mesmo valor que está sendo previsto, então, para o ano que vem, a partir do ano que vem, por parte do governo eleito. A gente vai, claro, seguir acompanhando todo esse processo, envolvendo essa possibilidade de estourar novamente o teto de gastos, que cada vez que é estourado, cada vez que não é respeitado, vai perdendo aos poucos a credibilidade. É por isso que a gente fala muito sobre isso. Vamos lembrar que Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito do governo Lula, disse há pouco que o governo trabalha com um novo modelo de âncora fiscal, justamente porque o teto de gastos, segundo Geraldo Alckmin, tem sido mais um problema do que uma solução. A gente vai, claro, seguir acompanhando isso muito de perto. Aproveito para chamar a Basília Rodrigues, que vem fazer uma análise muito melhor do que eu passei aqui. Eu passei, de modo geral, uns fatos aqui para a gente seguir falando sobre isso. É uma discussão que a gente percebe já há bastante tempo, né? A gente ouviu a fala de Geraldo Alckmin, Basília, essa semana, meio que falando assim, se Bolsonaro pode estourar o teto de gastos, a gente também pode. Foi quase mais ou menos nessa linha, Basília. Muito boa tarde, bem-vinda. Qual que é a sua avaliação sobre todas essas discussões e negociações envolvendo essa PEC? Tudo bem, Muriel? Muito bom dia a você. Na CNN Brasil, as declarações do presidente eleito Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foram muito parecidas. Apesar de políticos com trajetórias diferentes, eles que se uniram nesta campanha, nestas eleições, sobre o teto fiscal, eles pensam o mesmo. Alckmin afirmou que o teto traz mais problema do que solução, mas soube verbalizar de uma maneira com palavras que encaixaram melhor para investidores e mercado o compromisso com a responsabilidade fiscal. Lula também fez isso. Quando você escuta os dois discursos, são muito iguais, mas tem um jeito de falar. A forma de Alckmin caiu melhor do que a maneira de se comunicar do presidente eleito Lula. Mas no fundo, os dois compreendem que tem que acabar com o teto fiscal. E isso não é bom. Não é bom para o mercado no curto, médio prazo, porque continuam aí as instabilidades. Alckmin falou, assim como Lula, e muitas dúvidas ficaram, como quem vai comandar o barco, quem é o novo ministro da Economia, seja esta economia fracionada entre planejamento e fazenda. Isso significa dizer que a gente não sabe, não é o nome de um ministro, de pelo menos dois, já que a pasta vai aí tomar o rumo de uma bifurcação, né? A economia deve virar dentro da configuração do novo governo em duas pastas. Continuamos sem saber quem é o novo ministro, continuamos sem saber o que vai ser da política fiscal do próximo governo. O que o governo eleito está tratando como imprescindível? Furar o teto, derrubar
retomar aquilo que já não está funcionando no país, que é a chamada âncora fiscal, e assim garantir os recursos necessários para pagar as campanhas, ou melhor, para pagar as promessas feitas em campanha. Aí eu estou falando do Auxílio Brasil de R$600, aquele extra de R$150 para famílias que têm filhos até 6 anos de idade, o salário mínimo reajustado acima da inflação. São compromissos de campanha que sim estão aí nessa fatura com o Congresso. O preço é alto. As contas, né, pelo que a gente vem trazendo aqui na CNN Brasil, podem até ultrapassar a casa dos 200 bilhões de reais. O que o Congresso até aqui tem dito para o governo? Do jeito que está, a PEC não passa. Ela precisa ser enxugada ou até incluir outros itens que conversem com o Centrão, como aquele que pode facilitar, desbloquear o pagamento das emendas de relator. Então, nesse toma lá da cá, eles reclamam do tempo, né, o Congresso, mas reclamam também do conteúdo. Vem muito mais como uma forma de abraçar o novo governo do que contemplar demandas pessoais do próprio Congresso Nacional. Semana que vem, a gente vai ver uma nova configuração destas discussões. Isso porque tem a volta aí do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e como a gente trouxe aqui na CNN Brasil, quarta-feira da semana que vem é reunião do Conselho Político e o governo vai estar reunido com os 14 partidos que o acompanharam aí ao longo da campanha, mas também com convites feitos a partidos que apoiam Jair Bolsonaro, União Brasil, progressistas, republicanos. A gente ainda está ouvindo aí as lideranças e presidentes destas legendas para saber quem hoje é Bolsonaro e estará presente na reunião com Lula, com o governo Lula, na quarta-feira da semana que vem. Nem todo mundo está querendo ir, não. É para saber a sinalização, como é que funciona, quem vai votar com o governo eleito, quem não vai, né, Basília? Até você falava há pouco que do jeito que está, essa PEC não passa segundo a sua apuração. O Pedro Teixeira, nosso repórter, trouxe um exemplo essa semana de uma analogia que ele fez, que essa PEC é como se fosse um passeio no supermercado, digamos assim. Você está no supermercado, está com o carrinho cheio, vai colocando um monte de coisa no carrinho do supermercado e na hora de pagar, na hora de levar mesmo para valer, você começa a tirar, vai vendo o que entra e o que não entra no seu orçamento. Você não leva tudo que você colocou no carrinho. O governo eleito, ele realmente tem essa expectativa de conseguir aprovar a PEC da forma como está ou já sabe que realmente, sem negociação, sem retirar algumas compras ali do mercado, não vai conseguir fechar essa conta? Olha, jogou lá em cima, né? Subiu o sarrafo aí das apostas, tentando aprovar o maior texto possível, aquele que contempla, viabiliza as promessas de campanha, mas não mostra como vai garantir a sustentabilidade fiscal do país. Isso é jogo. A gente fala muito desse estresse, dessa crítica, reação nervosa do mercado, mas mais do que brigando, eles estão conversando. Então, nesse jogo de apostas, o governo optou por um texto gordo, um texto cheio mesmo, colocando ali todos os projetos, programas que considera imprescindíveis, estes que eu já citei para você, mas também tem recurso para a recomposição do farmácia popular, da merenda escolar. Bom, coloca tudo isso na proposta e vamos ver com o que o Congresso vai concordar. Então, é mesmo num jogo de articulação, a melhor maneira possível não ir com texto tímido. Eles foram com um texto mais pesado e que está estressando para todos os lados, mas vamos dizer assim, uma forma de dialogar e, como eles gostam de chamar, uma precificação. Então, você lança uma aposta lá em cima e ganha qualquer coisa que venha, né? Já que você fez uma aposta muito alta, o que o Congresso aprovar já vai ser algo positivo aí para esse governo que está estreando, ainda nem começou, mas já quer aprovar um pacotaço como esse, né? Uma proposta de emenda à Constituição bilionária. Então, para um início de governo, já é uma treta gigante, né? Eu gosto de dizer, Muriel, que este é o melhor momento da negociação, os melhores dos mundos para o governo eleito, porque na prática ele não começou só no 1º de janeiro de 2023. Então, nesse interim, né, ainda é uma transição de Bolsonaro para Lula, dá para se dizer que as primeiras crises, de fato, não vieram, porque o novo governo ainda não começou, ainda que implicitamente ele já esteja governando,
querendo dar as cartas ali no Congresso, a responsabilidade será muito maior quando o relógio virar, a folhinha do calendário ser trocada, né? E aí estaremos em 2023 e, de fato, o governo será Lula e o novo Congresso irá tomar posse em fevereiro. Então, agora é mais uma conversa do que um tensionamento. Eles estão, de fato, com o queijo e a faca na mão. É o famoso o que levar é lucro, né? O que levar é lucro, total. Daqui a pouco a gente volta a conversar.